A China está planejando invadir Taiwan até 2027. Essa foi a manchete em vários veículos após a participação do almirante Philip Davidson no Comitê de Serviços Armados do Senado em março de 2021. Davidson, então chefe do Comando Indo-Pacífico, braço das Forças Armadas dos Estados Unidos para a região da China, afirmou que o aumento dos gastos militares chineses indicava preparação para suas ambições militares e geopolíticas. No topo da lista estava Taiwan, o que não surpreendeu, já que a China sempre deixou clara sua intenção de reunificar a ilha ao continente. O ministro da Defesa de Taiwan, Chiu Kuo-cheng, disse ao parlamento que, enquanto Washington se preocupa com o que a China pode fazer em 6 anos, Taiwan precisa se preparar para uma possível invasão chinesa em 6 horas. Washington revisou sua avaliação e o Pentágono agora acha que Pequim não tem cronograma fixo para atacar Taiwan. Ainda assim, para Taipei, o cálculo segue igual. Com prazo ou sem prazo, em algum momento no futuro, a China pode considerar que atacar traz mais benefícios que riscos. Quando isso ocorrer, Taiwan deve estar pronta, mas há dúvida se Taipei está preparada para o dia zero. Enquanto parte do governo tem discurso firme, outra sabota seus planos constantemente. Os planos de Taipei. Se a China invadisse Taiwan hoje, seria tudo menos uma luta justa. O exército chinês supera em tamanho o de Taiwan e Pequim investe muito mais na indústria de defesa do que a pequena democracia insular consegue. Em 2025, a China gastou 336 bilhões de dólares em defesa, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, enquanto Taiwan gastou cerca de 20 bilhões de dólares. Com a grande diferença na força dos exércitos, Taiwan perderia rápido em uma guerra convencional. Por isso, decidiu focar totalmente na defesa assimétrica. Em 2025, o governo taiwanês lançou a Revisão Quadrienal de Defesa, QDR, documento que detalhava a aplicação dessa estratégia. A proposta era dificultar uma invasão em cada etapa, não apostar tudo em um único confronto decisivo. Taiwan quer dificultar a mobilização dos navios chineses antes que saiam de seus portos. Com a marinha chinesa cruzando o Estreito de Taiwan, Taipei pretende usar minas, submarinos e mísseis costeiros para reduzir o contingente inimigo. Taiwan pretende usar unidades dispersas ao longo das praias e armas de curto alcance para tentar atrasar os desembarques. E se as tropas chinesas conseguirem estabelecer uma posição em alguma cidade taiwanesa, o plano é que elas enfrentem uma resistência urbana prolongada. A palavra-chave nessa última frase, é claro, é se. Para atingir a fase de desembarque, a China precisará realizar a maior operação anfíbia da história, superando até o dia D. O desembarque do dia D ocorreu na zona rural da França, ao longo de uma faixa de praia relativamente plana de 80 quilômetros, defendida por cerca de 50 mil soldados, praticamente sem mísseis antinavio. Mesmo com essas vantagens, os aliados ainda precisaram mobilizar mais de 6 mil navios e mais de 1.000 aeronaves que juntos desembarcaram. Aproximadamente 155 mil soldados. A China precisaria cruzar o Estreito de Taiwan sob ameaça de submarinos, mísseis e minas, e desembarcar em poucas praias largas o bastante para uma invasão moderna. Planejadores militares que simularam uma invasão de Taiwan estimam que a marinha chinesa pode transportar cerca de 21 mil soldados e o equipamento de uma brigada anfíbia pesada por onda. E mesmo utilizando balsas civis, isso provavelmente só aumentaria para o equivalente a 3 brigadas nas primeiras horas. Uma força desse porte não conseguiria enfrentar o exército de Taiwan, que possui 7 brigadas de armas combinadas. A principal esperança de Taiwan é que o Estreito de Taiwan baste por si só como barreira natural. Mas considerando que, bem, nunca conseguiram atravessar isso, vamos apenas relaxar. Tem sido um planejamento militar ruim desde os tempos de Aníbal. Taipei está sabiamente não deixando nada ao acaso para derrotar uma armada vinda pelo mar. Taiwan encomendou até 100 sistemas de defesa costeira Harpoon baseados em terra e 400 mísseis, além dos seus próprios mísseis antinávio Haixiong Feng 2 e 3 e do sistema de foguetes Thunderbolt 2000. Taiwan investiu tanto nesses sistemas que possui a maior densidade de mísseis antinávio do mundo. O plano é usá-los para transformar o Estreito de Taiwan em uma zona letal antes que tropas chinesas cheguem às praias, como parte da estratégia para o Estreito.
Taiwan comprou munições vagantes, que, segundo o Ministério da Defesa, permitem reconhecimento e ataque imediato a alvos que se movam rapidamente rumo à costa. Taiwan investiu nos sistemas HIMARS e ATACMS e busca ampliar seus estoques com um acordo de 11 bilhões de dólares com Washington. Como parte do acordo aprovado por Washington em dezembro passado, Taiwan receberia 82 HIMARS, 420 sistemas ATACMS, 1.050 mísseis Javelin e outras munições. Isso a tornará uma das forças mais armadas do mundo. É importante destacar que esses acordos foram aprovados antes dos Estados Unidos entrarem em guerra com o Irã e gastarem mais da metade de seus mísseis. Especialistas estimam de 1 a 4 anos para recuperar os estoques ao nível pré-guerra. A forma mais rápida seria adiar vendas a aliados e priorizar estoques dos Estados Unidos, o que pode afetar o planejamento militar de Taiwan. Um oficial dos Estados Unidos sugeriu isso em maio, mas especialistas militares minimizaram a necessidade de tal pausa. Talvez mais relevante seja que, mesmo trabalhando rápido, ainda levaria de 3 a 6 anos para entregar todas as armas a Taipei. Também é importante mencionar as tropas de Taiwan, pois as armas são inúteis sem pessoas treinadas para usá-las bem. A KDR mudou a forma como os militares taiwaneses conduzem seu treinamento, com uma ênfase maior em simulações, combate força contra força, no local e em tempo real. A QDR também exige um programa mais intenso para reservistas, visando melhorar sua prontidão de combate e coordenação com as forças regulares. Taipei ampliou o treinamento obrigatório de reservistas de 7 para 14 dias e incluiu operações com drones e treinamento avançado com HIMARS nos regimentos. Como parte da nova abordagem de treinamento, o exercício Hanquang de Taiwan, realizado anualmente desde 1984, um exercício militar que simula a resposta do país a uma invasão, foi ampliado para 2 semanas de simulações computadorizadas de guerra de mesa e 10 dias de exercícios com fogo real. Anteriormente, o exercício durava 5 dias. Embora o exercício seja um ótimo treinamento para as forças de Taiwan, ele também serve a um importante propósito geoestratégico, sinalizando para a China que Taiwan está muito disposto e muito capaz de se defender. E Taiwan não está apenas preparando suas forças armadas para uma possível invasão, mas também está capacitando os civis com as habilidades necessárias para resistir a uma possível ocupação, como parte da estratégia de resiliência de toda a sociedade, introduzida pelo presidente Lai Ching-te. O governo de Lai pretende treinar ao menos 400 mil civis para fortalecer a resistência da sociedade, prestando serviços essenciais como distribuição de suprimentos de emergência e apoio aos feridos. Só o tempo dirá se a estratégia de toda a sociedade será eficaz. No entanto, o fato de Taipei estar investindo tanto tempo e esforço na preparação de seus civis destaca o quanto eles estão levando a sério a ameaça de uma invasão. E precisamos falar sobre outra iniciativa de Taiwan. A Ucrânia tem sido a principal fonte de aprendizado para os estrategistas militares taiwaneses, mostrando como drones baratos podem ser eficazes em causar um alto custo a um adversário militarmente mais poderoso. A campanha da Ucrânia no Mar Negro mostrou como um país sem marinha pode usar tecnologia moderna para forçar o inimigo, fazendo navios de guerra se esconderem. Taiwan também aprendeu com o Oriente Médio, especialmente com a guerra em Gaza, sobre a rápida evolução da guerra urbana. O quanto uma força em desvantagem pode se entrincheirar ao recusar aceitar que a resistência é inútil é uma lição essencial para Taiwan, caso queira ter esperança de resistir à China hoje. Até agora, mostramos um panorama muito otimista das defesas de Taiwan. Mas, como sugerimos na introdução, existe, é claro, o outro lado da história. Um que diz que, apesar de promissores, os planos de Taiwan enfrentam grandes desafios como políticos mais leais à China do que ao próprio país. Políticos que parecem fazer de tudo para impedir que Taipei se defenda. Potencial desperdiçado. Agora, vamos falar do maior pesadelo dos planejadores de defesa: dinheiro. Em maio, a legislatura taiwanesa controlada pela oposição aprovou um orçamento especial de defesa reduzindo dos 40 bilhões de dólares que o governo Lai queria para cerca de 24,8 bilhões. Os cortes impactaram sistemas essenciais para guerras modernas, como centros de comando e controle com IA,
drones de vigilância costeira e sistemas antidrones. O governo alertou que esses cortes podem prejudicar as relações de Taiwan com os Estados Unidos, dificultar o crescimento da indústria de defesa local e criar falhas na defesa nacional futura. A oposição, por outro lado, afirma que não queria dar ao governo um cheque em branco enorme. Eles também defenderam que Taiwan priorize a compra de armas dos Estados Unidos em vez de gastar com itens disputados. É irônico que a oposição reclame, pois há tempos acusa Washington de vender armas caras e inúteis para Taiwan só por lucro. Então temos que perguntar, por que eles fizeram isso? Isso pode ser porque, um mês antes da aprovação do orçamento, o líder da oposição Zhang Liwen, defensor de mais diálogo com Pequim, se reuniu com o presidente chinês Xi Jinping. Na reunião, os líderes se opuseram à independência de Taiwan e defenderam uma solução pacífica para a disputa sobre o futuro da ilha. Liu comentou sobre o arranjo institucional para prevenir a guerra. Analistas como Wen Tai-sang, do Global China Hub do Atlantic Council, entenderam que isso indica que o partido dela não adotará uma estratégia de dissuasão para evitar guerra com a China. Sang afirmou à Al Jazeera que a ideia era que Taiwan desacelerasse o fortalecimento de sua defesa e comprasse novas armas dos Estados Unidos. Diante de tudo isso, não é difícil entender por que os observadores ficaram céticos em relação aos motivos apresentados pela oposição para reduzir o orçamento de defesa. E isso aponta para um dos problemas mais profundos que os planejadores de defesa de Taiwan enfrentam. Enquanto partidos anti-independência dominarem o parlamento, os gastos com defesa seguirão sob influência de quem prefere entregar Taiwan à China do que lutar por ela. De tudo o que a oposição cortou, o programa de drones é o que mais deveria preocupar Taipei. O orçamento especial do governo, de 40 bilhões de dólares, previa o maior plano de aquisição de drones da história de Taiwan. Cerca de 200.200 drones e 1.320 embarcações de superfície não tripuladas entre 2026 e 2032. A versão aprovada em maio não só reduziu o plano, mas eliminou a compra de novos drones nacionais para 2026 e cortou cerca de 2 bilhões de dólares para a pesquisa e produção conjunta de drones com os Estados Unidos. O timing não poderia ser pior. Taiwan hoje tem menos de 10 mil drones relevantes para combate. Compare com a Ucrânia, que pretende produzir mais de 7 milhões de drones neste ano, acima dos 2,2 milhões de 2024, ou com a China, cuja produção anual já atinge milhões. Apesar de afirmar ter aprendido com a guerra na Ucrânia e conflitos no Oriente Médio, a nação ainda não assimilou a importância de um grande arsenal de drones e de uma cadeia de suprimentos doméstica, evitando dependência externa. Apesar de ser um grande problema, não é o único que a ilha enfrenta. Observadores militares percebem que, apesar do discurso sobre defesa assimétrica, planejadores de Taiwan ainda seguem ideias de guerra convencional. Veja o F-35. Autoridades do governo taiwanês defendem há tempos que Taipei precisa do F-35 para enfrentar os caças chineses e obter janelas de superioridade aérea durante uma tentativa de invasão chinesa. Em novembro de 2024, o Financial Times informou que Taiwan pretendia comprar até 60 caças F-35 como parte de um grande plano de defesa para mostrar ao futuro governo Trump que levava a sério a defesa contra a China. Taiwan não acabou comprando o avião porque Washington tinha medo de que, ao vendê-los, estaria antagonizando a China e, portanto, tornando uma invasão mais provável. Washington também temia que, ao fornecer F-35S para Taiwan, eles pudessem ser capturados pela China em uma invasão, revelando todos os segredos de um dos aviões mais avançados dos Estados Unidos. Com esses desafios, o interesse de Taiwan pelo F-35 já preocupava os observadores. O F-35 é caro de comprar e operar. E embora seja sem dúvida de ponta, fica a dúvida se comprar tantos deles teria valido o impacto total no orçamento de defesa de Taiwan, especialmente porque outros sistemas críticos, como drones, atualmente estão sem recursos. Pesquisadores do Stimson Center afirmam que o foco de Taipei em aquisições de destaque fez com que negligenciasse preparações essenciais, como estoques e logística, vitais para uma resistência duradoura.
Um general aposentado relatou ao centro que as munições da ilha eram antigas. Outros entrevistados também destacaram a falta de armas leves, munição, peças de reposição e falhas no fornecimento de combustível e suprimentos médicos, como um erro estratégico de Taipei. E não se trata só de munições. Havia preocupações de que Taiwan não conseguiria alimentar suas tropas durante uma guerra, porque as refeições frequentemente não chegavam a tempo durante os exercícios, já que os entregadores não sabiam a localização das tropas. O centro também destacou que as montanhas acidentadas e os ambientes urbanos de Taiwan, que seriam ideais para esconder estoques de armas, munições e outros materiais para ajudar uma resistência de guerrilha, em grande parte não foram aproveitados. Para uma nação que apostou sua sobrevivência na capacidade da população de manter uma resistência prolongada e tornar qualquer invasão o mais dolorosa possível, isso parece um tanto imprudente. Também precisamos discutir as reservas de Taiwan, porque embora o governo frequentemente afirme que possui 1.600.000 reservistas, o número real parece ser muito menor e aqueles que realmente recebem treinamento são ainda menos. A Domino Theory, veículo sobre geopolítica asiática, informou que a maioria dos reservistas de Taiwan não recebia treinamento nem participava do sistema de reservas. Guamantis Lailari, oficial aposentado da Força Aérea dos Estados Unidos e pesquisador em um think tank militar ligado ao governo em Taipei, disse que os reservistas não recebiam treinamento devido à falta de treinadores e de áreas para treiná-los. Além disso, as empresas que empregavam reservistas não apoiavam que seus funcionários ficassem afastados do trabalho por longos períodos, o que tornaria politicamente custoso para qualquer partido estender o tempo de treinamento dos reservistas. Mesmo treinando todos os reservistas, Taiwan ainda enfrenta dúvidas sobre armá-los ou mobilizá-los. Oficiais aposentados que falaram ao Centro Stimson disseram que Taipei não tinha rifles suficientes para equipar nem mesmo 250.000 de reservistas. Em relação à mobilização, Taiwan parece presa ao século XX, ainda dependendo de policiais para entregar avisos de mobilização em papel aos reservistas, em vez de usar um aplicativo. General aposentado afirmou ao Centro Stimson que a mobilização total dos reservistas levaria de 60 a 90 dias, tempo suficiente para mais a guerra possivelmente já ter terminado. Esse é um dos maiores erros estratégicos que Taipei está cometendo. Se realmente estiver levando a sério a resposta a uma ameaça, como disse o ex-ministro da Defesa, Chiu Ko-cheng, em 6 horas. Taiwan enfrenta escassez de efetivo, com menos de 80.000 homens aptos ao serviço militar previstos para o próximo ano. Esse declínio ocorre junto a uma queda demográfica maior, pois a taxa de fecundidade da ilha caiu para 0,69 em 2025, uma das menores do mundo. A taxa de fecundidade da China foi 1,71 em 2025 e o governo considerou isso uma emergência grave. Sem soldados em número adequado, reformas ou armas modernas não salvariam Taiwan da China. Além disso, é necessário debater a cultura militar de Taiwan, considerada deficiente por observadores. O Dr. Michael Hunsiker, ex-fuzileiro naval que treinou unidades taiwanesas, escreveu no War on the Rocks que as Forças Armadas de Taiwan ainda não levavam a guerra a sério e não estavam preparadas para travá-la. Ele disse que mesmo com a QDR, Taipei não tem uma doutrina clara, nem conceitos operacionais para orientar da compra de equipamentos ao treinamento e combate. Se isso não for corrigido, essa lacuna vai prejudicar seriamente o potencial de combate de Taipei. Agora, não estamos dizendo tudo isso para sugerir que Taiwan deva simplesmente se render e desistir se a China bater a porta. Na verdade, estamos somando nossa voz ao coro que alerta que Taiwan precisa começar a levar sua defesa mais a sério se quiser sobreviver a uma invasão. Se não fizer isso, aliados, principalmente os Estados Unidos, podem questionar se vale a pena tentar intervir. Amigos ao resgate. Em maio deste ano, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reuniu-se com o líder chinês em Pequim em uma cúpula de 2 dias que tratou de temas como comércio, guerra no Irã e Taiwan. Após a reunião, ele disse à Fox News: "Não quero que alguém se torne independente. Não deveríamos viajar 15.000 quilômetros para lutar uma guerra. Não procuro isso. Quero que todos, inclusive a China, se acalmem." A declaração de Trump, uma das mais fortes de um presidente americano sobre a independência de Taiwan, provocou várias respostas de Taiwan. As autoridades ressaltaram que a ilha não pretendia declarar independência naquele momento.
Nenhum governo dos Estados Unidos declarou apoio explícito à independência de Taiwan, mas declarações de Trump geraram temores de que o compromisso de Washington com Taiwan esteja vacilando. Washington adota há muito uma política de ambiguidade estratégica sobre defender Taiwan de uma invasão chinesa. Se o presidente diz abertamente, após reunião com Xi Jinping, que não quer lutar a 15 mil quilômetros de casa, o governo em Taipei começa a se preocupar. Com a incerteza sobre a proteção dos Estados Unidos a Taiwan, a ajuda pode vir de lugares mais próximos. Ao discursar ao parlamento em novembro do ano passado, o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe afirmou que um ataque a Taiwan poderia ser considerado uma crise existencial para Tóquio, permitindo ao país ajudar Taiwan. Embora essa declaração tenha irritado Pequim e alimentado a disputa entre as nações, soa tranquilizadora em Taipei e o Japão pode não estar só. Tóquio tem trabalhado para melhorar seus laços militares com a Coreia do Sul como parte dos esforços para construir um elemento de dissuasão regional que não dependa inteiramente do grau de comprometimento de Washington em um determinado dia. As duas nações se reuniram em maio para discutir a possibilidade de um acordo de apoio logístico militar, o que significa que se o Japão for envolvido em uma guerra por causa de Taiwan, a Coreia do Sul pode acabar se envolvendo também. As Filipinas estão praticamente fadadas a se envolver em qualquer guerra pelas ilhas, devido à proximidade geográfica e muitos filipinos em Taiwan. Tudo isso são boas notícias para Taiwan, mas não muda as questões fundamentais que destacamos até agora. Embora uma estratégia assimétrica, um terreno hostil, um grande estreito para atravessar e amigos dispostos a ajudar possam tornar uma invasão chinesa extremamente cara. Eles não conseguem compensar munições esgotadas, uma força de reserva mal treinada e mal equipada, e um legislativo controlado por políticos dispostos a ceder às exigências da China. Para sobreviver a uma invasão chinesa, Taiwan precisa levar sua defesa muito mais a sério. Se nada mudar, não importa se o ataque ocorrer em 6 horas, 6 dias, 6 meses ou 6 anos. A China ainda verá, nas palavras do Dr. Hansiker, umas forças armadas que são uma organização profundamente irresponsável e despreparada para travar uma guerra. Obrigado por assistir.